Tudo bem, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso CJC Missão, programa direto do coração do Senhor, trazendo um tema à luz da palavra para você. Eu sou o Joey e nós vamos, aqui alguns minutos, falar sobre um tema que hoje nós estamos estudando. Vamos falar sobre uma das características de Deus. Características essas que nós precisamos também na nossa vida. E eu quero que você separe esses minutinhos para nós aprendermos juntos aqui do que o Senhor lhe tem para a nossa vida. Então compartilhe, mande essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis que você puder, através das redes sociais, você que nos assiste pelo YouTube e também aqui pelo canal CJC. Hoje nós vamos falar sobre uma característica chamada amizade. Você se considera uma pessoa amiga? Você é aquela que está disposta a ajudar quando alguém precisa naquele momento mais difícil? Quando a gente fala sobre essa característica, nós podemos entender que Deus ele valoriza muito a amizade. Tanto que na Bíblia nós temos exemplos, e nós vamos ver isso agora aqui na Palavra de Deus. Mas antes, eu quero lembrar você que ser amigo é um atributo que está intimamente relacionado à nossa maneira de lidar e de nos envolver com Deus, nosso Criador, e também com o próximo. Porque o nosso relacionamento, ele é vertical, é o nosso relacionamento que nós temos com Deus, e também horizontal, que é aquele relacionamento que nós temos com o outro. E não tem como a gente desenvolver uma amizade, não tem como a gente desenvolver um relacionamento com alguém se a gente não tem um contato. Pensa naquele amigo de escola, aquele que você conheceu lá no jardim de infância, depois conheceu lá na quinta série, na sexta, no ensino médio, faculdade. Então você tem ali convivências, você tem histórias boas, histórias ruins. E se você for pensar num amigo verdadeiro, talvez vai vir aí na sua cabeça uns 2, 3, né? Por quê? Talvez nenhum. Será que você não tem nenhum amigo? Existe um estudo que fala que ao longo da vida nós teremos no máximo 3 amigos verdadeiros. Eu não sei se é o seu caso, mas e você? Você tem sido um amigo verdadeiro, tanto para Deus quanto para aqueles que precisam? E hoje eu quero mergulhar junto com você aqui na Palavra de Deus, começando aqui no livro de João, no capítulo 15, versículo 13, onde nós recebemos essa mensagem que diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, nós temos aqui um relato de Jesus dizendo que nós vamos não só ser chamados de servos, porque o servo é aquele que faz aquilo que é mandado, aquele que tem uma obrigação e ele tem que exercer porque ele sabe que é a função dele. Mas o amigo é aquele momento que nós somos chamados para algo mais íntimo, mais particular. E é dessa forma que Deus ele quer nos ver também. Só que existe uma condição para isso. Nós só vamos ser chamados de amigos se nós fizermos, de fato, a vontade do Senhor, a vontade dEle. E você pode falar, poxa, mas fazer a vontade de Deus, só vou ser amigo do Senhor se eu fizer a vontade dEle? Sim. Essa é a condição que Deus ele colocou para isso. Você imagina, você que tem a sua mãe, seu pai, volta aí no tempo quando você tinha os seus 11, 12 anos, e é o clássico quando a nossa mãe ela dizia assim, fulano de tal, vai lá e lava a louça, né? A pia tá cheia de louça. E você fala, pô, eu odeio lavar louça, pô, mas tem que ir lá. Aí você enrolava, não ia, passava 1, 2 horas, 3 horas, até que você vai falar, já falei para você não vai não? Aí você tinha que ir. Você acha que da primeira vez que sua mãe mandou, ela não ficaria feliz se você tivesse ido já de primeira? Com certeza. Talvez hoje, você que passou por isso, hoje é pai, hoje é mãe, e você fala, poxa, é verdade. Quando eu peço alguma coisa para meu filho, eu quero que ele de pronto ali atenda. Porque você vai ficar feliz, né? Ô filho, junta o brinquedo, né? Para quem tem filho pequeno, faz isso, obedece sua mãe, dá seu pai, come a comida toda. Você não vai ficar feliz? Agora você imagina Deus quando Ele pede alguma coisa para a gente e a gente fala, Senhor, poxa, mas eu não quero fazer isso não. Se o pai e a mãe aqui, terreno, eles têm esse desejo de felicidade quando tem um filho que é obediente, imagina o nosso Criador. E quando a gente faz isso, Ele nos chama de amigo. E se a gente for analisar, a gente tem exemplos bíblicos onde Deus
ele chamava pessoas de amigo. Aqui em Êxodo 33:11, Deus ele fala assim, ó, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, nós temos um relato aqui, onde o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, ele vira para um ser humano, que era Moisés, e fala que conversava com ele como se conversasse com um amigo, falasse face a face. Olha que coisa profunda, imagina isso com a gente, imagina a gente falando com o Senhor face a face. E nós temos hoje essa oportunidade de chegar até Deus e levar as nossas causas até Ele, levar as nossas dificuldades até o Senhor. Nós temos esse acesso livre hoje. Naquela época, Moisés era o único que podia ter esse contato, porque ele intermediava o Deus e o povo. Mas hoje, depois que Jesus veio e pagou o preço, não existe mais nenhum véu que nos separa do Senhor. Então nós podemos também ter esse contato face a face. E eu quero ver com vocês aqui algumas características e atributos dentro dessa amizade que nós devemos ter, para que a gente possa, de fato, servir e ser um amigo também, né? Porque é muito bom ter amigos, mas e será que nós estamos dispostos a sermos amigos também? Amigo não é só aquele que, quando precisa, tô precisando de, sei lá, de R$100, não tem como emprestar, né? Não é só esse, não. O amigo é aquele que está ali com você nas horas boas, nas horas ruins, aquele que tem as seguintes características. É aquele que cobre você espiritualmente. Você tem pessoas que oram por você? Você é aquela pessoa que ora pelos outros? Lá no livro de Tiago fala que nós devemos orar uns pelos outros e também confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos sarados. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Você tem dobrado os seus joelhos na sua casa e tem orado, talvez, por aquela pessoa que, do nada, você estava no seu dia a dia, você veio no seu coração, veio na sua mente, lembrei de uma pessoa que eu não falo já com ela há tanto tempo, 1 ano, 2 anos, saudade daquela pessoa. Você tem orado por ela? Você tem tirado momentos? Ou será que você é aquela pessoa que quando alguém talvez até pede para você oração, você fala, não, pode deixar, eu vou orar. Não, vou orar sim, e você esquece. De vez em quando vão aparecer pessoas diante de você que vão pedir e necessitar de ajuda. Já teve alguém que falou, poxa, estou precisando conversar com alguém, estou precisando abrir o coração, dizer o que está acontecendo comigo. E essa pessoa talvez é você e você nem estava preparada para aquele momento. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Às vezes você não sabe nem o que falar, o que dizer, mas se você fala, não, pode deixar que eu vou fazer uma oração por você. Você está levando a causa daquela pessoa até o Senhor e Deus ali, Ele vai fazer algo. Então, uma das características, né, desses atributos de Deus, que é ser amigo, é essa, é você poder e ter esse desejo e saber orar pelo outro. Outra característica é você ser sincero. Você já ouviu essa palavra, sinceridade? A palavra sincero, ela vem do latim sincerum, que significa sincero, algo limpo, algo sem nenhum revestimento. É aquela pessoa que, de fato, quando precisa te falar algo, ela vai te falar. Ela vai chegar, vai chamar você no canto e vai falar, olha só, isso que você tem feito, isso que você está fazendo não está muito legal, não está soando de uma forma legal para o momento que você está, as pessoas que estão ali ao seu redor não vão entender. É a pessoa que de fato senta com você e tem o chamado tete a tete, conversa, fala. Com certeza você já teve pessoas que fizeram isso por você. Os nossos primeiros alertadores naturais são os nossos pais. Eles que sempre estão ali falando para a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, com quem nós devemos andar, com quem nós não devemos andar. Volta a puxar aí na sua memória quantas vezes os seus pais falaram, aquela companhia ali para você não é boa não, hein? Esse amigo aí seu, abre os olhos, né? E naquele momento você fala, que isso, pai? Que isso, mãe? Não, coisa da sua cabeça. Naquele momento você nem deu bola, mas talvez passou o tempo, talvez você descobriu coisa daquela pessoa, que você fala, poxa, bem que a minha mãe, meu pai, essa pessoa que falou isso que eu estava precisando ouvir, tinha razão.
Isso vai acontecer, vai chegar um momento que você vai precisar ser sincero com alguém, que você vai precisar falar, poxa, mas isso que você fez foi errado mesmo. Mas isso que você praticou está errado, porque a palavra diz isso, isso que você fez não estava de acordo. Então a sinceridade é uma das características que nós precisamos ter para de fato nós termos os atributos de sermos amigos. Outro atributo é você vibrar com as conquistas. Você fica feliz quando alguém que você conhece, alguém da sua família, algum amigo conquista alguma coisa? Poxa, fulano de tal comprou um carro sensacional, poxa, que maneiro. Mas aí você fala, poxa, ele comprou e eu ainda nem consegui o meu. O cara já tá com carrão, eu ainda tô com esse carro velho aqui que não serve para nada. Ou seja, você precisa ter esse desejo de se alegrar com a conquista do outro. Não é só venha a mim o meu reino, né? E os outros que se lasquem, não. Você tem que ficar feliz com a alegria do outro. Tem pessoas que não conseguem se alegrar quando vem uma pessoa feliz. Ao contrário, eles ficam frustrados. Por quê? Porque pensam, mas por que não foi eu e foi aquela pessoa? Não deixa esse egoísmo ele crescer, se enraizar no seu coração. Deus ele não quer que você tenha esse tipo de sentimento. Tanto que a Bíblia fala que a pessoa que se alegra, que fica triste com a alegria do ímpio, com a prosperidade do ímpio, é um sentimento totalmente ruim, totalmente errado. Então olha para o seu coração e vê se você é essa pessoa. Talvez você recebeu uma notícia que alguém chegou até você, e, talvez com uma alegria tão grande, falando, poxa, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei. E você talvez não deu nem aquele crédito para aquela pessoa, não levou em consideração. Então, a gente tem que olhar quais são os sentimentos que estão dentro da gente e que se manifesta de acordo com a situação. Não seja essa pessoa. A outra característica é estar no dia da dor. Você já esteve com alguém no momento mais difícil da vida dela? Sabe como é que é? Você fala, poxa, mas ninguém está comigo quando eu preciso. Nós temos na Bíblia aqui a história de um homem chamado Jó. E você já conhece a história do Jó? Jó ele perdeu tudo, perdeu família, ele perdeu bens, ele perdeu a saúde. Ele tinha ali uns amigos que falaram, Jó, mas está acontecendo que você fez alguma coisa errada. Ele falou, não foi eu que fiz. Mas quando esses amigos, eles ficaram sabendo da situação de Jó, a Bíblia relata que eles foram até onde Jó estava e durante 7 dias eles ficaram ali, sentados com ele, no chão, somente ali tentando sentir o que ele estava sentindo. A Bíblia fala que eles não disseram nenhuma palavra. Você imagina uma semana sentado ali, no mesmo lugar onde Jó estava, no pó, sofrendo, eles não falavam nada. Mas com a atitude, eles mostraram que ser amigo é você estar próximo, você estar perto. Talvez vai ter dias que você não vai saber nem o que dizer, não vai ter uma palavra, porque tem situações que não tem o que a gente dizer. Talvez quando alguém chega e fala para você, poxa, eu perdi alguém que eu amava, o que você vai falar? No máximo que você pode fazer, às vezes, é dar um abraço, é falar, poxa, eu estou aqui, esse momento vai passar. Então você está ali no momento da dor, é que faz toda a diferença. E a Bíblia fala que o cativeiro de Jó, ele foi mudado quando ele orava. Assim que ele orou pelos seus amigos, o cativeiro dele foi mudado na hora. Então, há algo de extraordinário nisso. E a gente precisa entender. E o último atributo é honrar a aliança. Talvez você é aquela pessoa que fala, não, fulano de tal é meu amigo, mas quando a pessoa não está ali, você fala mal dela. Você inventa coisa, mas quando está ali na frente, você fala que é amigo. Honre a aliança. Se você fala que é um amigo, seja amigo. Não seja uma coisa na frente da pessoa e quando ela vira as costas, seja outra, não. Seja de fato um amigo. A Bíblia mostra um exemplo de amizade verdadeira. Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança. Jonatas era filho do rei Saul, que queria matar Davi, mas em todo o processo, em todo momento, Jonatas estava ali, ajudando Davi, livrando ele, falando, meu pai está querendo te matar. Ele sempre estava ali de alguma forma, tanto que essa aliança durou tanto que quando Jonatas morreu, anos depois, Davi se encontra com o filho dele, Mefibosete, e vivendo numa cidade chamada Lodebar, que era uma cidade esquecida, uma cidade que imperava ali a fome, ele estava na miséria. Mas quando Davi sabe que ali existia um filho de Jonatas, naquela cidade, ele falou,
eu vou honrar a aliança que eu tenho com o meu amigo Jonatas, entregando para ele tudo que era da família dele. Por quê? Porque Davi sabia o valor de uma aliança. Então, uma das características de uma amizade, de você ser amigo, você ter esse atributo de ser amigo, é você honrar a aliança, honre as suas alianças. Se você diz que vai fazer uma coisa, faça. Tem muitas pessoas que fazem o seguinte: poxa, eu tinha uma pessoa que era tão amiga minha, mas fez isso, me decepcionou. Porque muitas vezes aqueles que mais nos machucam são aqueles que estão mais perto. Então, libera o perdão se for preciso. Pô, mas me machucou muito. Aquilo que aquela pessoa fez me acabou comigo. Acabou comigo internamente. Eu confiei tanto que eu achava que ela nunca faria uma coisa daquela, mas ela fez. Já pensou em perdoar? Já pensou em levar esse sentimento ao Senhor? Nem sempre é fácil. Mas Deus, ele é aquele que tem toda a capacidade para transformar o nosso interior. Ele é aquele que tem o poder para colocar a mão lá no nosso íntimo, tirar aquilo que nos machuca. E não fica algo remendado, não. Ele transforma. Quando Deus, ele transforma, ele muda por completo. Então, honre as alianças que você tem. Seja de fato alguém que possa dizer: não, eu tenho essa característica que Deus tem. Eu sou amigo. E é por isso que a gente vai estar durante esse mês mostrando sempre uma característica, um atributo de Deus aqui no CJC Missão, para que você fale: poxa, mas se essa é a característica que Deus ele tem, poxa, eu quero isso em mim também. Porque de fato é isso que o Senhor ele quer. Ele quer que nós sejamos como Ele aqui nessa terra. E para fazer isso você precisa entender quem é Ele. Qual é a maneira que Deus ele age, como que Jesus agia quando estava aqui na terra, de que maneira ele reagia meio às situações, de que forma? Você já parou para pensar? É analisando cada ponto que a gente vai chegar lá. Que nós vamos de fato falar: poxa, mas se Deus agiu dessa forma no momento de raiva e ele tinha toda a oportunidade de agir de uma maneira diferente, por que eu não vou agir? De que forma a gente vai ser igual ao Senhor se a gente não entender os atributos e as características que Ele tem, coisas que nós podemos trazer para a nossa realidade e utilizar e se apropriar? Você fala: poxa, mas eu era uma pessoa que eu não era tão paciente, mas vendo tudo que Deus ele fala sobre a paciência, eu quero isso na minha vida. E você vai conseguir através da sua vontade, através também do exercício. Porque muitas vezes você fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa paciente. Só que não vai acontecer de um dia para a noite e também não vai vir sobre você como um raio, né? Ah, não, hoje eu sou uma pessoa impaciente, amanhã eu já estou impaciente, já estou paciente. Não. Deus ele vai permitir que situações se levantem para você treinar a sua paciência. Ele vai colocar alguém no seu caminho que vai tirar a sua paciência. Ele vai colocar alguém diante de você que você vai falar: poxa, isso é uma prova mesmo, né? Você já viu alguém falando: pô, que hoje isso que eu estou passando é uma prova? E é. E talvez você está passando isso, mas foi algo que você pediu a Deus, Ele está trabalhando em você. Algumas coisas Deus ele vai precisar trabalhar na gente. E você sabe o que Ele precisa trabalhar em você hoje? O que Deus ele precisa tomar partido para poder te ajudar? Fala: Senhor, eu tenho dificuldade nessa área da minha vida, eu tenho dificuldade nisso. Então é ali que Deus ele vai te ajudar, é ali que Ele vai deixar você afinado, vamos dizer assim. E tem coisas que sozinho a gente não vai conseguir. Tem coisas que para a gente é fácil. A parte que é possível nós fazemos, mas a parte que é impossível, olha, a gente precisa que Deus ele nos ajude. Se você falar: poxa, tá difícil ter essa característica de amigo, porque eu não consigo orar por ninguém, eu não consigo honrar a aliança, eu não consigo ser sincero, eu não consigo vibrar com a conquista de ninguém. Não consigo. Senhor, eu não consigo, mas eu estou aqui, em sinceridade, diante do Senhor, falando: não consigo, mas eu quero. E quando Deus ele consegue identificar em você um querer, aí é muito mais fácil para trabalhar. Porque nem sempre vai ser fácil algumas coisas na nossa vida, mas se você chega diante do Senhor e fala: Deus, eu não consigo, está difícil, mas eu quero. Deus ele vai identificar um querer e vai falar: não, já que você quer, então a gente vai trabalhar dessa forma com você. E como o ser humano, ele é difícil, hein? Ele é falho. Tanto que
Hoje em dia, as pessoas que trabalham com pessoas nas empresas, os líderes, eles precisam entender de pessoas, porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem os mesmos atributos e características pessoais que ninguém. Então, talvez alguém que te trata de uma maneira e você fala, poxa, essa pessoa me trata bem, eu gosto do jeito que ela me responde, que ela fala comigo. Outra pessoa vai ter uma característica totalmente diferente. E isso é normal. E você imagina Deus ele tendo que lidar com todos nós. Porque parece que não, mas até coisas que você não percebe, mas que você também tem, que são características difíceis de lidar. Será que nunca ninguém chegou para você e falou, poxa, essa forma que você age é complicada, você nisso aqui é difícil. Tem coisas que a gente não consegue ver, mas aqueles que estão de fora conseguem. Então é o momento de falar, poxa, mas será que se eu estou agindo dessa forma, Deus, então é o momento de mudar. E Deus está fazendo isso aqui para que de fato a gente possa mudar de alguma forma. Se todos os dias que estivermos aqui trazermos uma mensagem, um atributo do Senhor, e você entender que isso precisa ser colocado na sua vida, no seu dia a dia, então toda a nossa missão aqui ela vai ser completa e concluída. Porque é isso que nós desejamos, que você possa entender aquilo que precisa mudar e que a característica do Senhor ela possa estar dentro de você. Que você seja amigo de Deus, que você seja amigo do próximo, que você tenha isso diante de você. Não, eu preciso ter essa característica de Deus na minha vida. Então eu quero fazer uma oração com você, para que Deus ele possa trazer tudo que Ele tem para a nossa vida. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por nos mostrar, meu Pai, que o Senhor valoriza a amizade. Tanto que na Bíblia, o Senhor, meu Pai, falava com Moisés face a face, como uma pessoa que fala com um amigo. O Senhor tinha, meu Pai, tanto amor, que quando naquela época tramavam contra Moisés, o Senhor estava ali, o Senhor ouviu. E o Senhor repreendeu, falando que Moisés era teu amigo. Deus, nós queremos ser amigos do Senhor, queremos obedecer a palavra do Senhor, nos ensina. Nós queremos ter esse atributo na nossa vida, essa característica do Senhor em nós. Nós queremos ser amigos, Pai. Primeiramente amigos do Senhor e também amigos, meu Pai, daquele que precisa. Queremos, Senhor, cobrir espiritualmente, orar pelo outro. Queremos ser pessoas sinceras. Queremos ser, meu Pai, pessoas que vibram com a conquista do outro. Queremos estar, meu Pai, no dia da dor daquele que precisar e queremos honrar as alianças que nós estabelecemos, meu Pai. O Senhor nos ajuda nessa missão. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Esse é o nosso desejo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente. Esse foi o CJC Missão. Que você possa compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Você que nos assistiu pela internet, você que nos assiste pelas redes sociais ou pela TV. Que Deus te abençoe e até o próximo CJC Missão aqui no canal CJC, sempre com um atributo de Deus aqui para você. Deus abençoe.